O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Podemos nos sentar um instante? Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Põe a mão no coração. Reina, Senhor, neste lugar. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. A festa que encerra o ano litúrgico na vida da igreja, e já depois nós, no próximo domingo e por 4 domingos, nos preparamos para o Natal do Senhor. É o momento de já começarmos a desempoeirar o nosso pisca-pisca, o nosso presépio, já começarmos a arrumar a nossa casa, colocarmos as luzinhas para celebrarmos aquele momento tão belo da nossa fé. A vinda de Deus na nossa história. Mas, então, vamos hoje aqui olhar de uma maneira mais intensa a liturgia, o que as leituras nos dão para esse final de semana e para celebrarmos novamente essa solenidade para que Jesus seja rei na nossa vida. Um rei que governa de maneira diferente, um rei que nos dá esperança, um rei que reina amando e salva cuidando. Um rei que não faz de nós os seus súditos, mas faz de nós filhos, para viver esse reinado em nós. Ouvimos hoje ali na primeira leitura da segunda carta de Samuel, aquele relato em que vêm as tribos para ir ao encontro ali do rei Davi. E o rei Davi, ele é o ungido por quê? Porque é aquele que apacenta bem. Não só as ovelhas, mas é aquele que apacenta todos ali que estão ao seu redor. Então nós identificamos na Sagrada Escritura que o rei Davi se coloca até mesmo, podemos assim dizer, como Jesus é o novo Davi. Jesus é aquele que vem ao nosso encontro para nos reinar e reunir, não dispersar. Alguns reis dispersam, alguns reis excluem. O rei Jesus é aquele que
congrega. E é por isso que ali nós ouvimos até mesmo as tribos lá se aproximarem do rei Davi e dizer o quê? Somos teus ossos e tua carne. Ele reconhece que é um rei que reúne. E nós hoje, então, reconhecemos Jesus como o nosso rei. Faz de nós uma família. Ele é o rei que não se afasta, não se exclui em seu palácio, não se deixa até mesmo rodear somente de algumas pessoas, mas aquele que cuida das feridas, aquele que permite que nós depositemos nele toda a nossa esperança e ao mesmo tempo as nossas dores, os nossos cansaços, para nos elevar, para nos dignificar. Ele nos olha e diz o quê? Eu cuido de vocês. É esse o nosso Rei Jesus. Ele olha para nós e diz, eu quero que vocês estejam sempre comigo. Nessa grande certeza de que Ele, para que Ele reine também no nosso coração. Nós ouvimos o salmista dizer, que grande alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria e felicidade perpassam a nossa vida quando estamos na casa do Senhor, quando estamos reunidos na casa de Deus. E muitas vezes nós saímos de casa para vir à igreja, para quando vamos em algum momento de oração, à paróquia, à igreja, ao santuário, nós levamos ali tantas coisas. Levamos angústias, levamos preocupações, levamos medos, trazemos aqui na igreja tantas aflições para colocar nas mãos desse rei. E esse rei governa de uma maneira um tanto quanto diversa. Ele nos acolhe em sua casa para nos consolar, para nos amparar e nos proteger. Um rei que para nós que passamos a semana toda trabalhando, labutando, com tantas preocupações, no final de semana, para nós início da semana, o domingo, nós vimos a sua casa porque Ele quer nos dar descanso. Quer nos tirar daquela agitação e nos ressignificarmos a partir dele, a partir do seu reinado. E como isso é importante e bom para a nossa vida, estarmos sempre colocando aquilo que nós somos e temos nas mãos de Jesus. São Paulo até mesmo hoje nos apresenta, uma das páginas, podemos assim dizer, mais belas do Novo Testamento, quando ele diz essa frase, Cristo Deus, em Cristo nós vemos a imagem do Deus invisível. Cristo, então, ele revela tudo aquilo que é Deus. Ele mostra de uma maneira tão intensa e tão grande, no seu modo de viver, o próprio Deus a cada um de nós. É olhando para o Cristo intensamente que nós vamos perceber como Deus é, como Deus cuida, como Deus se dá a cada um de nós. E é importante que nós tenhamos essa dinâmica agora de rei. O nosso rei, ele não governa de cima para baixo, como nós vemos por aí. Tantos que governam somente nesse sentido, de olhar de cima para baixo as pessoas. Mas nosso rei, ele governa pelo amor, pela entrega, pelo sair de si o tempo todo e dar-se para elevar o outro. É isso que Jesus fez o tempo todo. E assim, os mais altos cargos que nós temos, se não for para servir, não serve. Porque o nosso rei é esse que poderia excluir todo mundo, poderia deixar todo mundo de lado, sabe todas as nossas fragilidades, mas quis estar muito próximo para nos governar com amor, para nos elevar sempre. E o evangelho que hoje nós ouvimos, um evangelho tão forte, tão bonito, que nos faz até mesmo pensar tantas situações em nossa vida, que o nosso rei, ele é aquele que foi parar na cruz, ele é maior que tudo,
ele se fez menor que todos para poder nos enxergar completamente. Ele escolheu a fraqueza da cruz para nos levantar. Ele, do alto da cruz, todos zombando dele, como nós ouvimos aqui, todos caçoando dele, os soldados, os chefes, as pessoas que ali passavam, ridicularizavam Jesus, e ali do alto da cruz ele governava como? Com misericórdia, com amor total, com amor pleno. Então, o seu trono é a cruz. A sua coroa de rei, os espinhos, o seu cetro, os braços abertos. O cetro, o rei, ele usa para comandar. Os braços abertos de Jesus é o seu cetro, para pedir a Deus a nosso favor, para nos governar a nosso favor. E ele, até mesmo ali no meio da dor, no meio de toda essa cena que nós ouvimos no Evangelho, ouvimos uma voz além daquelas que ridicularizavam Jesus. A voz do bom ladrão, que nós identificamos na sagrada tradição da igreja como São Dimas, que se tornou santo. Por que se torna santo? Porque reconhece a sua miséria, reconhece a sua pequenez e quer estar aonde? No reinado de Jesus. É interessante o que Jesus, o que esse bom ladrão fala para Jesus. Ele fala o quê? Que ele não merece estar na cruz. E ele, o bom ladrão, e o outro ladrão, sim, mereciam estar ali porque fizeram mal. Mas Jesus não. Ali, então, diante de Jesus, ele reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade, e fala para Jesus acolher no reinado de Jesus, reconhece Jesus então como rei. Mas uma frase assim que me marca muito, que esse bom ladrão falou foi: lembra-te de mim. Essa pequena frase, lembra-te de mim. Uma frase que ele coloca toda a sua vida ali nas mãos de Jesus. Uma frase que tem que ser um clamor de oração para nós. Tem que ser a nossa oração nessa semana. Porque esse lembrar-se, esse pedido de lembrar Jesus da nossa pequenez, da nossa fragilidade, do nosso modo de ser, faz com que nós tenhamos a força de recomeçar sempre. Ali ele não perdeu a esperança, mesmo diante da morte, o bom ladrão. Mas ele permitiu que toda aquela situação fosse esperança para a sua vida, para poder estar nesse paraíso. Por isso Jesus o convida, até mesmo responde a esse bom ladrão com ternura. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, no paraíso. Aquele paraíso que Deus tinha prometido lá no primeiro livro da Sagrada Escritura, do Gênesis. E ali quem estava no paraíso? Os primeiros habitantes. E agora Jesus convida novamente o ser humano para estar nesse paraíso. E aqui na Sagrada Escritura está escrito paraíso com P maiúsculo. Essa casa de Deus, essa casa do Pai. O paraíso que Deus promete a cada um de nós, nós alcançamos quando todo dia gritamos a Jesus: lembra-te de mim. E vamos alcançar esse paraíso. O rei, ele não condena, ele salva. O rei, ele não humilha, mas ele levanta. O nosso rei Jesus, ele escuta quando nós expressamos as nossas culpas como bom ladrão, quando sentimos-nos muitas vezes indignos, enfrentando sofrimentos, cansados de lutar, mas ele nos garante que nunca é tarde para podermos recomeçar.
Nunca é tarde demais para darmos passos significativos em vista dessa cruz. Nunca é tarde. Não importa o que aconteceu. Olha o que ele falou para o bom ladrão. Mas o bom ladrão fez o quê? Reconheceu. Nós merecemos estar aqui na cruz. Reconheceu a sua pequenez. Reconheceu a sua miséria para reconhecer a misericórdia. E nós jamais vamos reconhecer a misericórdia, esse reinado de Deus, quando eu não reconheço a minha miséria. Mas essa miséria é justamente para nos fazer recordar que podemos recomeçar. Todos. E na Sagrada Escritura, todos significa todos. Podemos recomeçar, mas é importante gritar: lembra-te de mim. Se esse grito não sai dos nossos lábios, se o nosso parar diante da cruz lá em casa e fazermos essa oração, lembra-te de mim, o paraíso não chega. Porque significa que ainda eu preciso reconhecer ainda mais a minha pequenez. E Ele sempre se lembrará de nós. Ele lembra e sempre se lembrará. Nunca nos deixa sozinho. Ele quer cuidar de nós, Ele sabe cuidar com misericórdia, Ele sabe cuidar com amor. Tenhamos a coragem de parar diante dEle e falar: lembra-se de mim.